Boa tarde. Boa tarde, professor Duda. Boa tarde, telespectador da TV Prevê. Bom, nós estávamos com muitas saudades do Fernando. O Fernando teve programa aqui na TV Prevê de uma maneira excepcional. Nós estamos falando agora na doutora Cristina Mattioli, até eu falei para o Fernando que a Cristina aposentou, e foram pessoas que colaboraram com toda a história, o crescimento da TV, e nós temos, pelo educador Fernando Helena, e não só pelo promotor, um respeito excepcional pelo caráter, pela linha de conduta. Mas ultimamente ele anda dando uns dribles na gente aí. Agenda o Fernando está viajando, tá em São Paulo e realmente ele tem muitos afazeres. Mas não pode esquecer dos jamais, irmãos mais pobres da TV Prevê, bondade, né? Senhor. As palavras efetivamente proferidas pelo professor Duda, sem dúvida nenhuma, são fruto da nossa amizade. Eu que tenho que agradecer às organizações Prevê pela oportunidade que tive de trabalhar há algum tempo, né, com tal e, enfim, de poder participar de bauruenses efetivos, né, acolhidos por essa cidade, que hoje são e sempre foram empreendedores natos da educação. Só tenho a agradecer, e a volta minha à TV Prevê será constante, assim que for chamado, efetivamente. Apenas uma questão de agenda, né, professor? Nós temos aí alguns afazeres que temos que cumprir, algumas questões pessoais, mas sempre estaremos aqui ao lado da TV Prevê e ao lado da própria comunidade, que é a grande detentora da recepção de todo esse trabalho, né? Bom, o Fernando é o promotor da cidadania e patrimônio público. Na verdade, quais são os papéis desse promotor? Olha, professor Duda, hoje a Promotoria da Cidadania, ela na verdade avançou, transformando-se efetivamente, mudando praticamente de nome, mas transformando-se em apuração de fatos e atos que envolvem improbidade administrativa e efetivamente a proteção ao patrimônio público, né? Obviamente que os direitos constitucionais não poderão jamais serem deixados de lado. É óbvio que, por conta das outras atribuições que as demais promotorias têm, na verdade o que vem para a promotoria em termos de cidadania é o que sobra, o residual. E nós temos feito isso aqui em Bauru há um certo tempo. Também na atuação na promotoria na 8ª Promotoria de Justiça de Bauru, nós temos ainda também um pouquinho de atuação, né, na chamada inclusão social, que são as pessoas que estão fora do sistema social, e nós temos um trabalho para readaptar, reintegrá-las à sociedade também. Como é feito isso, Fernando? Isso é feito chega ao nosso conhecimento, por exemplo, de pessoas, moradores de rua, pessoas que estão em hospitais e recebem alta e não têm familiares, e aí nós entramos no sistema para fazer com que essas pessoas sejam reintegradas e sejam adaptadas às condições mínimas de dignidade e sobrevivência. Interessante. Bom, a hora que você olha, Bauru, nesses últimos anos, estava meia sossegada aí com escândalos de políticos. Agora parece-me que tem um aparecendo aí, o Pedro Valentim, que é jornalista, é advogado e uma pessoa atuante na sociedade, parece-me que procurou o presidente da Câmara, fez uma denúncia que envolve, parece-me, que 2 ou 3 vereadores. Isso daí, se cair lá, faz parte do papel do Fernando Helena. Sim, sem dúvida nenhuma, a apuração de ato de improbidade é o carro-chefe da Promotoria de Justiça que eu atuo. Se houve efetivamente atos de corrupção, se houve atos de improbidade administrativa, se houve lesão aos interesses da administração pública, né? Se houve violação ao conjunto normativo e constitucional vigente, sem dúvida nenhuma será alvo de atuação do Ministério Público de Bauru. Eu vi a matéria hoje cedo, efetivamente estamos aguardando algumas atividades preliminares, né? Porque isso normalmente é deflagrado e entregue à nossa pessoa lá na Promotoria de Justiça. Parece-me que tem uma gravação, viu? Eu vi no jornal do periódico que hoje circulou, e sem dúvida nenhuma vamos aguardar
1 ou 2 dias aí. Caso contrário, nós instauraremos de ofício o procedimento investigatório e vamos requisitar essa documentação. Assim nós temos feito em todas as questões que envolvem e são noticiadas em Bauru. Não há necessidade alguma do encaminhamento da representação. Nós instauramos de ofício vários procedimentos investigatórios, ou em caso de não sabermos, as partes fazem a representação, né, e nós efetivamente inauguramos um procedimento, e aí tem o rito próximo para apurar até o desfecho, ou através de uma ação civil pública, um arquivamento, um termo de ajustamento. Isso envolve várias questões. Bauru já teve épocas duras nesse tipo de denúncia, né? E estava quieto, estava calmo. Acho que ficaram com saudades, com inveja do que está acontecendo lá em Brasília. Mas que loucura o que está acontecendo no país, né, Fernando? Bastante triste, né, professor Duda? Eu acho assim, nós precisamos lembrar que há um conjunto de leis, um conjunto de normas, né? Nós temos a Constituição Federal, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Licitações, a Lei de Responsabilidade Fiscal, enfim, um conjunto de normas que devem ser respeitadas e me parece não muito difícil refazer, administrar, respeitando essas leis. Acho que hoje o maior problema que o administrador tem é respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que nós estamos tendo um decréscimo muito grande da arrecadação e isso efetivamente macula os limites que foram fixados pela referida lei. Mas do resto eu acho que adquirir dentro de um procedimento licitatório de forma ordeira, observando os interesses da administração pública, observando os preceitos da moralidade, da finalidade, da economicidade, preceitos que estão enraizados na administração pública, me parece muito tranquilo. Eu não consigo entender o porquê e qual é o interesse que as pessoas têm, que levam. Até porque as questões monetárias são questões materiais, satisfazem hoje e não satisfazem amanhã, enfim, o sujeito deve ingressar na administração pública, lembrando que aquilo não pertence a ele, pertence à administração, à coletividade, né? Eu sempre me preocupo quando o administrador se esquece e transforma aquilo que é público em particular, começa a negociar aquilo como uma forma se dele fosse, né? Uma outra questão também importante a se dizer, professor Duda, é a questão da preparação para o ingresso na administração pública. Nós temos, eu acho que a população, além do respeito a isso, nós deveríamos ter verdadeira capacitação, principalmente nas cidades menores, de agentes públicos que assumem determinados cargos sem conhecimento daquilo que está preconizado na lei. E às vezes é pego de surpresa, sem má fé, sem dolo. Diferentemente do que nós estamos vendo a nível federal e nos jornais recentemente. Então nós temos essas duas questões, as questões de má-fé, dolo, da lesividade sabida, conhecida e definida, e aquela lesividade que é efetivamente fruto de falta de conhecimento. Para tanto, deve o promotor de justiça, o Ministério Público Estadual ou Federal, estar atento e atuar sempre com equilíbrio, para definir quem e como devem surgir as possíveis responsabilidades nesses casos. Aonde vai a ganância humana, né? Porque aqui a gente olha para o mundo, o que ganha um deputado na Inglaterra, na Suécia, mesmo nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o que criaram de benefícios paralelos ao salário? O salário é o menor na vida de um político brasileiro, né? Mas aonde vai a ganância, né, Fernando? Não precisa de tudo não isso, precisa, né? Não precisa. Ninguém precisa para ser feliz. Vamos imaginar, se esse é o objetivo principal, tamanha fortuna. Aliás, hoje você não pode nem ter dinheiro. Se tiver um carro chique, é capaz de ser assaltado. Onde você vai esconder? Você rouba 800 milhões. Que banco que... Onde você vai esconder isso? Não tem nem como pôr isso, é um orçamento, né, de um país, né? E o sistema hoje, professor Duda, eu acho que a sociedade ela está evoluindo. A partir da Constituição de 88, a sociedade evoluiu e criou um mecanismo de fiscalização. Esses mecanismos, eles estão cada vez mais aperfeiçoados, então, capacitados. Então, hoje, além da oposição política, que por si só fiscaliza, né, nós temos o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o CEAF, né, o Banco Central, são né, para você depositar hoje acima tudo interligado, tudo interligado, tudo através de redes de tecnologia alta. Desse jeito não tem nem como, né? Como é que você vai passar uma escritura? Não tem como, né? Todo mundo sabe o valor do imóvel. Hoje você entra na internet,
vai vender ou comprar um veículo, você não precisa de uma loja de veículo. Então, digita o nome do carro, já aparece o preço na hora, preço médio do veículo, né? Então, não é mais viável isso, né? Não é, até por um lado de inteligência, né? Agora, o que me preocupa, professor Duda e telespectador, é o fato do sujeito ainda acreditar na impunidade e acreditar que aquilo vai satisfazê-lo, né? Porque como é que alguém pode estar feliz tirando da comunidade, tirando dos outros, né? Nós temos pessoas sem ruas asfaltadas, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação. E aí você vê, olha, eu estou milionário com dinheiro que não é meu e os outros passando fome. Não sei como é que alguém pode se satisfazer nessa situação, né? Mas infelizmente me parece que há uma necessidade de evolução da sociedade e acho que estamos passando por isso. Mas vamos ver, já tem perguntas aqui já, e se toda vez que você vem, aquele monte de perguntas do telespectador, né? Essa primeira pergunta não é bem para um promotor da cidadania, mas você pode responder. O Rafael Lopes pergunta, gostaria de fazer uma pergunta ao promotor. Assistimos em Bauru a inúmeros assaltos a pedestres. O quadro é alarmante, não dá nem para sair na rua, né, Rafael? E não percebo maior patrulhamento policial na tentativa de coibir tal prática. O Estado brasileiro está falido? Olha, eu não consigo dizer isso porque eu não tenho dados das contas, né? Mas há uma dificuldade natural do país, todos nós sabemos. O Brasil passa por uma crise, o Estado de São Paulo, notícias chegam que a diminuição da arrecadação está em algo de 30%, isso vai afetar todos nós. Vai afetar a saúde pública, vai afetar a educação, vai afetar a segurança pública, vai afetar a transposição de valores ao município, obras, enfim, isso é consequência daquilo que nós vamos passando, é o que nós estamos falando. Antigamente, a corrupção era existente, mas não sei se, eu não tenho conhecimento de dizer se era nesses patamares que nós estamos vendo. Agora, a corrupção e o desgoverno está atingindo o trabalhador, né? Nós temos que lembrar que o desemprego é latente, impressionante. E isso vai afetar incomensuravelmente a todos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Rafael. Eu tenho, o Coronel colocou no meu site, de toda a imprensa de Bauru, pelo WhatsApp, ao vivo, a ronda policial. É brincadeira o número de pessoas que são presas todos os dias em Bauru. E o meu toca o apitinho a noite inteira, a hora eles pegando droga, ladrão de carro. Impressionante. Olha, professor Duda, eu gostaria de fazer um testemunho. Eu estou no Ministério Público há 25 anos, indo para 26 anos. E nós efetivamos plantões aos finais de semana. Eu me recordo muito bem que na década de 90 nós íamos aos plantões e nós ficávamos olhando para o céu. Né? Agora é um atrás do outro. Hoje em dia não dá para exercer, no período que nós estamos, todo o atendimento necessário. A quantidade de prisões em flagrantes, menores infratores que são atendidos no plantão, nos plantões, é algo absurdo. Tem chamado a atenção de todos aqueles que a lei manda soltar também, né, Fernando? É difícil, né? É uma tristeza. Nós temos um ordenamento jurídico que precisa ser cumprido, né? E não tem como. A ferramenta do judiciário é a lei. É que eu não tenho autorização do coronel de entrar aqui no WhatsApp e dar uma lidinha nas coisas que acontecem aqui, né? Você quer ver notícias do 4º BPM? Vamos ver quanto tempo. Olha, só para falar do tempo de ocorrência. Às 9h33, eles já estavam prendendo. Às 9h, que horas são agora? Meio-dia. A última ocorrência, às 9h33, 1h? Agora é 1h. Já prenderam gente na Marcondes Salgado, não sei o que lá. É impressionante. Eu acho que Bauru tem uma polícia, viu? Claro, quando tem excesso de polícia, principalmente a gente da imprensa fica triste quando vê isso na grande mídia. Mas aqui em Bauru a gente não tem visto isso e tem um pessoal que era tudo gente de Bauru que voltou para cá, o coronel veio para cá, é comandante. Eu acho que Bauru está privilegiada nisso aí, viu, Rafael? Está privilegiada. Nós não temos problemas. Não temos, não. Polícia. Temos.
É impressionante. É que toca a noite inteira. Minha mulher já reclamou, põe esse celular em outro lugar, que eu tô tocando. A polícia já prendeu alguém. Ó, o Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde ao professor e pro promotor. Todos os bancos, na parte do autoatendimento, tem o caixa especial para pessoas idosas e deficientes. Mas só que quando a gente vai acessar esse tipo de caixa, ele é igual aos outros. Eles não favorecem nada aos idosos e deficientes. Teria jeito de mudar isso? Porque nem sempre tem alguém também para nos ajudar. Olha, eu sugiro ao colega que faça uma reclamação por escrito ao promotor da pessoa portadora de necessidades especiais. Quem que é? É o colega Gustavo Zorzella, que tem uma atuação... Zorzella foi meu aluno também, viu? Inteligentíssimo, Zorzella. Tem uma atuação brilhante nessa área. Coloque no papel isso, se necessário for, anexe fotografias, com certeza alguma medida será tomada. É muito importante isso. Que leve a conhecimento. E o Zorzella é mão pesada, viu? Conversa com o Zorzella que... A outra aqui, o Daniel Cavalcante é cadeirante. Não sei se você conhece o Daniel. Não conheço, Daniel, infelizmente menino de ouro. Doutor Fernando, sou cadeirante. Quando minha cadeira quebra, levo para uma loja cirúrgica para a reposição da peça. Eles nunca têm peça no estabelecimento e pedem prazo de 15 a 20 dias para solicitar a peça da fábrica. Doutor, ninguém tem que ficar todo esse tempo sem cadeira. Olha que judiação. E, portanto, sem se locomover. A loja que vende a cadeira não deveria ter as peças em estoque. Isso acontece com todos que usam esse processo em Bauru. Até deveria, né? Mas isso foge a questões jurídicas, né? Me parece uma questão mais mercantil, né? Mais econômica. É óbvio que a loja deveria ter, mas na atual situação que nós estamos, o estoque das empresas, né, é compreensível. Agora, é óbvio que se tivéssemos algum meio, juridicamente não vejo nenhuma possibilidade de intervenção nesse aspecto, a fim de obrigar a loja a manter um estoque. É difícil. E como controlar isso? Não dá, não tem nem como controlar, né? Mas é uma situação que o telespectador tem razão, mas eu vejo como dificuldade de uma atuação jurídica nesse aspecto. Manda mais detalhes pra gente aqui na TV, viu, Daniel? A gente pode até fazer um programa sobre isso, chamando até alguns empresários desse setor aí. Né? A colaboração que a TV pode dar é essa. Colocação do Dr. Fernando é precisa. Como é que ele vai controlar estoque de loja? Nós não podemos obrigar ninguém a manter um estoque, né? Até porque... Mas deveria ter, claro. É isso que você falou, é uma realidade, né, Fernando? Lógico. Seria o melhor, lógico. O Pedro Valentim entrou aqui. Olha lá. Aproveito o ensejo para pedir uma agenda dentro de sua possibilidade para conversar com o senhor promotor Fernando Helene. Dentro de alguns minutos na promotoria, assim que terminar o programa. Assim que terminar o programa na promotoria, Pedro Valentim. O Pedro Valentim saiu do PT, hein? Eu não estava sabendo. Saiu do PT. Tá aí agora com essa denúncia aí, Pedro, né? Nos bastidores, eu já até sei o nome dos vereadores, mas sou obrigado a guardar segredo. Mas já adianto que são vereadores. O Pedro está falando, como é que esse desgraçado sabe? E sei, hein? Depois você liga para mim, eu te conto, Pedro. E agora o Reginaldo. O Reginaldo é inteligente também. Eu tenho um pessoal que participa aqui, o Reginaldo é engenheiro. Ué, disse que você estava na China, Reginaldo. Tem dois Reginaldo. Não sei se é o engenheiro. É o engenheiro. Diz que você estava na China, que manda um e-mail para mim contando isso daí. Boa tarde, professor e promotor. Dado o tamanho da responsabilidade perante a sociedade, o senhor acha normal um juiz ou um promotor de justiça prestar serviço particular, como, por exemplo, lecionar ou proferir palestras? Sim, não vejo problema nenhum. Aliás, a Constituição Federal
e as normatizações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público permite essa como sendo a única atividade permitida aos membros da magistratura e do Ministério Público. Por uma razão muito simples. Essas pessoas possuem um conhecimento presumivelmente bom nessas áreas e têm o dever, né, ou pelo menos a possibilidade de transpor esse conhecimento à sociedade, a formação de novos profissionais, o auxílio na formação de novos profissionais, na formação de pessoas com caráter, com condutas ilibadas, e acho que isso, não vejo nenhum problema. A única questão importante é que tanto o Conselho Nacional do Ministério Público como o Conselho Nacional de Justiça fixou, se não me engano, em 20 horas semanais para que um profissional desse possa ministrar aula. Ou seja, seriam 4 horas aula por dia durante 5 dias, no período preferencialmente noturno, onde não atrapalha as atividades. Nós, membros do Ministério Público de São Paulo, temos que informar anualmente a corregedoria nossa sobre quantas aulas ministramos, se ministramos ou não, e em caso positivo, quantas aulas são dadas, e essas questões são avaliadas pelo sistema correcional para verificar se as atividades, os trabalhos não ficariam em segundo plano. E, efetivamente, todos os promotores e juízes são correcionados periodicamente pelas suas promotorias para verificação do cumprimento de prazo e da qualidade do serviço. Boa tarde, professor Duda e doutor Fernando Macelli. Boa tarde. Doutor, não é decepcionante o senhor trabalhar, investigar, descobrir ilícitos, descobrir ladrão e depois a justiça não dar seguimento inocentando o denunciado? Sim, sem dúvida alguma. Quando nós ingressamos com uma ação, nós temos uma expectativa que ela terá sucesso. O problema é que há posicionamentos e provas que podem ser realizadas durante o transcurso processual que podem modificar e, nessas condições, fazer com que se altere o posicionamento anteriormente fixado. O sistema jurídico é esse. É um trabalho entre acusação, defesa da sociedade, defesa do investigado e alguém para julgar. Esse é o sistema existente no mundo como um sistema funcional de aplicação da justiça. Acho que faz parte. Mas todo aquele que ingressa com uma ação, independentemente de ser promotor ou não, mas como advogado ou outra pessoa que possa postular ali, efetivamente tem uma perspectiva de ingresso, de sucesso. Mas uma coisa é certa, nenhuma ação, ao ser postulada, tem 100% de certeza que será ganha. Para isso não haveria necessidade do Poder Judiciário. O próprio Ministério Público daria a sentença por si só. Então, o sistema a balança, né? O sistema é equilibrado a fim de que o Poder Judiciário, dentre as suas instâncias, possa fazer isso. E por isso, observando-se uma possível falibilidade do magistrado que atua nas comarcas em primeiro grau, é possível a interposição dos recursos, a ponto de que, em segundo plano, uma Câmara julgadora com profissionais mais antigos, mais experientes, possam também verificar se aquilo que o magistrado ofertou ou não está correto. Esse é o sistema e me parece bom. Olha quem que entra aqui, o professor Jurandir. Faz tempo que eu não... Ah lá, ele tá em Agudos, é diretor do nosso colégio lá em Agudos. Quero parabenizar o professor Duda e o meu grande amigo, o promotor Fernando Macelli Helene. Saudades dos bons tempos do IESB. Um grande abraço. Professor Jurandir, saudoso também, muito tempo sem reencontrá-lo. Não só o professor Jurandir, como todos os profissionais que nós trabalhamos vários anos no IESB. Realmente, se fosse possível, voltar à fita, professor Jurandir, seria um prazer enorme. Mas faço questão de recebê-lo a qualquer momento na promotoria para tomar o nosso café. Eu devo dizer que quem montou a faculdade de Direito do IESB foi o Fernando Helene, que ficou por trás de tudo. E enquanto permaneceu no IESB, ninguém ganhou em aprovação do IESB, quer nas provas da OAB, quer notas... Concursos que ali prestavam. Nós temos realmente um resultado muito bacana. Muito bacana. E o Fernando é um cara que fica em cima mesmo. É aquilo que em escola a gente chama de crica, quer saber de tudo. Entendeu? E de uma maneira excepcional. E
E dá saudades mesmo, não dá? Dá. Quantas vezes nós começamos reuniões de professores por volta de 23 horas? É verdade. Né, quando acabavam as aulas. Isso é muito bom. Você está dando aula ainda ou não? Não ministro mais aula. Não. É. Foram 17 anos em sala de aula. É. Acho que valeu a pena. Pude passar essas informações, essas experiências que a promotoria nos propicia a muitos alunos. Acho que estamos... São fases da vida, né? Nós não temos aí... a sociedade cresceu, o volume de atividade da promotoria do patrimônio público realmente é expressivo. Nós estamos... Eu baixei a portaria número 51 essa semana, ou seja, nós instauramos já 51 inquéritos para apuração de ilicitudes na comarca de Bauru esse ano. Nós estamos terminando o 10º mês, então dá para se chegar facilmente a uma conta aritmética para alcançar a média, né? Nós temos algo em torno de 73% de ações civis públicas julgadas procedentes, e nos 15 anos e meio de atuação na promotoria, nós instauramos mais de 600 inquéritos civis, né? É um trabalho onde são números expressivos, são números que efetivamente demonstram um atendimento à população. Todos os inquéritos, todas as representações, salvo aquelas que não há possibilidade jurídica de sustentação, são inaugurados, quer por mim, quer por todos os promotores que aqui atuam. Verifico hoje um trabalho brilhante da Promotoria de Justiça de Bauru. A gente tem feito reuniões, na verdade são verdadeiros bate-papos, são alinhamentos de trabalho, enfim. Nesses alinhamentos, quero apenas informar a população que recentemente a atuação na saúde pública foi transposta ao colega Henrique Varonês, para que a gente possa se dedicar efetivamente e com mais profundidade à proteção ao patrimônio público e à apuração de ato de improbidade administrativa. Mas, sem dúvida nenhuma, o doutor Henrique já está fazendo um trabalho brilhante, eu tenho acompanhado. Nós vamos efetivamente estar ao lado dele nessa transposição, e a sociedade, penso eu, ganhará muito com essa atuação. Ô Fernando, foi bom você falar em saúde, né? Essa norma aí de que o Estado tem que acabar com as filas, né? Filas, espera. Praticamente, como fazer isso? Olha, nós vamos... isso é uma decisão que saiu recentemente, uma ação proposta por mim em 2008, quando nós tínhamos uma fila de atendimento de 35 mil pacientes em consultas represadas e quase 10 mil em exames. Efetivamente, aqueles números na época demonstravam a necessidade da atuação, porque tinha gente que não estava morrendo sem ser atendida sequer para o exame, quanto mais consulta, né? Desculpa, sequer para uma consulta, quanto mais para exame. Então, nós interpusemos essa ação. Passaram todos esses tempos, a ação tramitou pelo Poder Judiciário, e na semana passada a decisão foi favorável à sociedade, no sentido de eliminar essas filas. Efetivamente, agora o colega Henrique deve fazer um levantamento do que existe e traçar um plano de metas para atendimento. Talvez, se não chegar à extinção, mas trazer a patamares administráveis e de dignidade, né? De humanidade à população. Você falou, pegou a frase correta. De dignidade, né? Nós precisamos trazer as consultas e os exames a patamares de dignidade. Eu não tenho como informar hoje a que patamar está. Por quê? Porque depois que a interposta a ação, inclusive quando foi para o tribunal, essa questão estava judicializada, e aí foge às nossas atividades. Agora, com o retorno e um retorno favorável do Poder Judiciário à sociedade, certamente o Ministério Público já está fazendo o trabalho de levantamento do que tem, para, juntamente com o Estado, traçar metas a serem cumpridas. O Luiz Cláudio da Vila Falcão: Senhor Duda, o presidente da Câmara, Faria Neto, marcou uma audiência na quinta-feira com Pedro Valentim. Por que não na segunda-feira, já que todos os vereadores e a imprensa estarão presentes? É um caso de urgência. O Faria Neto tem que responder isso aí. Olha lá, Faria. Diz que você marcou a reunião na quinta. Bom, parece-me que... Eu não sei, eu tenho a impressão que o Luiz Cláudio, que era presidente do PT,
Parece-me que o Pedro Valentim estava fazendo um exame na fita para ver, para garantir que não houve nenhum vazamento, nenhuma química para alterar. Talvez seja por isso. Mas está aí, Faria Neto deve estar assistindo o programa aí. Eu conversei com o Faria hoje de manhã, né? E o Faria está preocupadíssimo, não foi ele que me revelou os nomes, mas eu tenho 3 nomes, 2 parece-me que estão na fita e há suspeitos sobre um terceiro. Mas tem que realmente verificar se a fita não é falsa, né? E é verdadeira. E o Pedro estava preocupado com isso, e realmente fazer. Mas realmente, se está tudo em ordem, por que não segunda-feira? Eu faria até no domingo, né, Luiz Cláudio? Fazer urgente. O Fernando Helene falou, já está marcada a audiência comigo. Saindo daqui, eu estou à disposição para receber o Pedro Valentim. Faria Neto também, não vai viajar, não vai nada, por que marcar na quinta? Então tá aí, o meu grande amigo Faria Neto pode dizer por que realmente marcou só na quinta-feira. Parece-me que a coisa é séria, é séria. Se for, é muito triste e eu vou ficar decepcionado com algumas pessoas, muito decepcionado. Não te conto ainda, porque não posso contar, jurei fidelidade. Sabe que jornalista é mais fácil do que... Mas nós vamos, se Deus quiser, ter acesso a essa documentação. Claro que vai ter. Daqui a pouco. Claro que vai ter. Fernando, você quando vem eu exagero na alegria de receber você. É um prazer. Aqui. Também, o Fernando foi nosso aluno no Prevê Objetivo de Jaú, né? E a primeira vez que eu conheci o Fernando foi no FICO. Era o festival interno do Colégio Objetivo, né? E o Fernando era aluno de Jaú, vieram em Bauru com as músicas de Jaú, claro que perderam, porque botava juiz só de Bauru para fazer Bauru ganhar, né? Mas o Fernando era daquele que gostava de música, gostava de tudo. Você já que pensava em fazer direito já naquela época? Não, professor, eu acho que o advento da carreira, né, do Ministério Público veio com a aprovação de uma pessoa da minha família no concurso de magistrado. E isso chamou minha atenção. Você, quando adolescente, você ainda não tem, normalmente, uma formação daquilo que você vai fazer, daquilo que você define, enfim. Posso interromper? Pois não. O Faria Neto está ligando aqui, ó. Fala, baixinho. É o seguinte, quem marcou a quinta-feira foi o Pedro Valentim. Ah, tá. Tá. Então tá bom. Luiz Cláudio, o Faria está dizendo que quem marcou na quinta-feira foi o Pedro Valentim, porque o Pedro mandou a fita para a perícia e a perícia só vai entregar a fita na quarta. Então tá explicado, baixinho. Eu achei que você já ia dormir 3, 4 dias em Verdes Louros, viu? Traindo o povo de Pirajuí, que é um povo atuante e tal. Tá mandando um beijão pra você, viu? Outra, ele. Ele falou que por ele também ele marcava para hoje, né? Para hoje. Vamos. Claro, né? Tem que apurar, né, Faria? Um abraço, querido. Tchau, tchau. Tá mandando um beijão para você, Fernando. Obrigado. Por favor. Então é isso. Acho que naquela época, um estudante, não é fácil. Um primeiro colegial, segundo colegial. Mas depois que ingressamos junto à Faculdade de Direito, acho que foi muito bom, foi muito prazeroso. E não tenho dúvida nenhuma que faria a mesma coisa. Você já é promotor há quantos anos, Fernando? Estamos indo para 26 anos. Nossa senhora, você entrou... 26 anos, Acabou a faculdade logo em seguida? Acabei a faculdade, com 1 ano e 8 meses eu passei no concurso. Poxa vida. E graças a Deus deu tudo certo. Você fez o direito aonde? Fiz na IT. Na IT, né? Fui formado na IT, depois fui a São Paulo estudar, permaneci 1 ano e meio em São Paulo, e aí fiz concurso e fui aprovado. Trabalhei em várias comarcas, quer auxiliando, quer como titular, na Procuradoria de Justiça. Você continua ainda aqui no... Quando há necessidade, né, professor? Quando há necessidade, quando o Ministério Público precisa, a gente tem que estar sempre à disposição. Mas, efetivamente, nós não temos mais 30 anos, né? E as coisas vão cansando. Mas, de qualquer forma, ainda dá para trabalhar bastante. Já chegou um montão de perguntas aqui, vamos ver. Esse computador está lento hoje, viu?
daqui. Fernanda do Parque Flamboyant. Ela pergunta: promotor, o Eduardo Cunha está com um projeto de lei, a PL 569, que impede o SUS de atender as mulheres estupradas. Esse projeto de lei existe mesmo? Não conheço. Não conheço. Não Nem conheço, eu também não nunca ouvi conheço. falar, Fernando. Não conheço. O que o senhor acha dessa PL 5069? Não, ela violaria, em tese, o que é preconizado pela Constituição, porque toda pessoa que possui alguma necessidade quanto à saúde tem que ser atendida pelo sistema público de saúde, né? Agora, isso é uma coisa que não se confunde, por exemplo, com a permissão ou não do aborto, por conta da inseminação fruto de um ato criminoso. Isso é uma outra questão que não se confunde com atendimento público de saúde. O atendimento público de saúde, isso ele é universal e preconizado pela Constituição. Qualquer normatização infraconstitucional que tente embargar uma pessoa de ser atendida pelo sistema público de saúde seria inconstitucional, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida. Fernando, o que você gostaria de colocar mais para o telespectador da nossa região? Agradeço sempre o convite, professor Duda, da TV Prevê. É sempre um prazer estar ao lado do meu amigo Duda, dos colegas que atuam na TV Prevê, Samuel, Nádia, enfim, de rever os amigos e dizer que sempre continuaremos à disposição da comunidade, prontamente, o atendimento é imediato da população, as pessoas que chegam ao Ministério Público são atendidas imediatamente, enfim, as medidas devem ser tomadas, estamos lá atuando com equilíbrio, sempre a favor daquilo que é preconizado em lei e atendendo aos interesses da comunidade. Eu deixei o meu celular ligado propositalmente aqui hoje e acabei atendendo do Faria. Cada hora que esse celular toca, ele tocou 4, 5 vezes, esse tipo de toque, que não é ligação, é uma ocorrência policial que está acontecendo nessa hora. É a polícia trabalhando na rua. É impressionante. O número de crimes aumentou. O número de crimes que tem em Bauru. Droga, então, é uma atrás da outra. É uma atrás da outra. Então, claro, pode fazer mais, todo mundo pode fazer mais. Nós podemos fazer mais, podemos ajudar mais gente. Nós temos que lembrar que o coronel que pôs na minha celular. Nós nunca vamos conseguir ter o mesmo número de policial igual ao mesmo número de habitantes. Ué, como é que vai fazer? Né? Né? Agora, o que está acontecendo é o seguinte, a sociedade está passando por um momento muito triste, onde os limites parece que estão sendo deixados de lado. Em todos os aspectos. Fernando, é um prazer falar com você. Prazer todo meu. Obrigado pela presença. Eu agradeço a sua audiência e deixa eu mandar um beijo para minha neta, Maria Júlia. É a terceira filha do meu genro, o Zé Eduardo, que entra em medicina. Entrou ontem, foi aprovada no vestibular de medicina da Unimar. Então, o Edu já é médico lá, formado na USP, lá no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. O João Vitor está no 3º ano de medicina, agora a Maria Júlia entrou. E a Miriam, filha da Miriam, que é gêmea da Mônica, já é médica lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. Então eu já tenho 4 netos fazendo medicina, né? Eu, como não queria estudar muito, fui ser professor. Né? Com sucesso. Mas graças a Deus eles sucesso. Prometeram que vão mandar uma mesada para mim na hora que eu ficar velho. E atendimento gratuito, pelo menos, né? Daqui uns 20 anos eu fico velho. Por enquanto eu ainda estou jovem ainda. Eu agradeço a sua audiência, um beijo para Juju por mais esse sucesso na vida dela. Tchau.